Crianças, tudo bem com vocês? Então, vamos começar a nossa aula. E a aula de hoje é em português e sociedade. Mas vamos começar com a nossa devocional, que se encontra em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 47, que diz assim: O Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra e ele vos entregará nas nossas mãos. Então, eu vou contar uma história para vocês. Teve uma vez um navio, um cruzeiro. Vocês sabem o que é um cruzeiro? Aquele navio bem grandão, onde várias pessoas vão para relaxar e tem de tudo lá dentro. Então, esse navio, ele enfrentou uma terrível tempestade. E lá na África. Então, quando o navio começou a afundar, o capitão e os seus oficiais se desesperaram e eles começaram a abandonar essa embarcação. Imagine só, o capitão e os tripulantes, os oficiais, começaram a abandonar o navio, deixando os passageiros lá. Porque, assim, como ele é muito grande, então as pessoas ainda não estavam se tocando do que estava acontecendo. E então, quando o capitão viu que ia afundar, ele e os outros funcionários oficiais começaram a ir embora do navio, fugiram. Então, teve um passageiro que ele percebeu que tinha algo de errado. Então, ele foi lá ver o que estava acontecendo e ele viu que o capitão e os outros oficiais tinham fugido. E ele viu que o navio ia afundar. Então, ele mandou um SOS para a guarda costeira pedindo ajuda. Então, quando ele fez isso, a guarda costeira respondeu e começou a mandar helicópteros. Então, ele e a esposa dele começaram a organizar ali as pessoas do navio, do cruzeiro, para elas poderem pegar o helicóptero, né? Para sair do navio, para salvarem suas vidas. Imagine, era para o capitão fazer isso e acabou que um passageiro que fez. Então, é a mesma coisa, agora levando para a Bíblia, a gente pode lembrar agora da situação de Davi. Não sei se vocês já ouviram a história de Davi, mas teve um gigante filisteu chamado Golias que ele começou a afrontar o povo de Deus. E ele começou mesmo falando mal de Deus, do nosso Deus. E o povo de Deus ficou amedrontado porque ele era gigante. Até o próprio rei, o rei Saul, não teve nem reação do que ele iria fazer. Porque aquele gigante era capaz de esmagar qualquer pessoa. Mas aí, um pastorzinho de ovelhas, chamado Davi, ele ouviu aquilo ali, do que estava com aquele Golias, aquele gigante estava dizendo de Deus, e ele se irou com toda a razão. E aí ele pediu para enfrentar esse gigante. E começaram a colocar armaduras nele, mas as armaduras eram tão pesadas porque Davi era só pequenininho. Era um jovenzinho ainda. Então Davi pegou, tirou aquelas armaduras, só foi apenas com suas pedrinhas e um estilingue. E foi lá enfrentar aquele gigante Golias. E ele disse assim: Tu vens contra mim com espada, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então ali ele já estava armado, porque ele foi em nome do Senhor. Então não importava se o Golias era maior, se tinha armas ou não, porque Davi, mesmo sendo pequenininho, ele foi em nome do Senhor Jesus, do Senhor Deus. Então, quando a gente agora lembra assim, Saul, rei, se acovardou, Davi foi, enfrentou. Do navio, o capitão se acovardou, fugiu, mas teve um passageiro lá que salvou todos os outros. Então, às vezes, os líderes, eles nos decepcionam, mas tem alguém que nunca vai nos decepcionar, que é Deus. Então, se a gente seguir a Jesus Cristo, a gente pode também levar os outros na direção certa. Então, que a nossa direção seja Cristo Jesus, que a gente possa sempre estar seguindo a Cristo. Amém? Então, vamos começar a nossa aula. A aula de português, a gente agora vai aprender a letrinha Q. Aprendemos a letra P, a última, né? Agora Q, letra Q. Mas, olha aí, ó, as 4 formas da letrinha Q. Então, para
gente iniciar a letra Q, eu vou contar para vocês a história da letrinha Q. Ela tem uma história. Então, vamos começar. Era uma vez uma letra que se chamava Q, mas ela era tão tímida, que quando alguém precisava dela para escrever uma palavra, ela desaparecia. Então, a palavra a gente não conseguia pronunciar. Então, se eu quisesse escrever uma palavra que tivesse o som de Q, ela fugia, porque ela era muito tímida, ela tinha vergonha de formar uma palavra. Ela achava que não conseguiria. Então, teve um dia que o U, a vogal U, observando toda vez aquilo, quando alguém precisava escrever uma palavra com a letra Q e ela sumia, desaparecia, a letrinha U observou e foi falar com ela. Disse: "Q, por que você foge toda vez?" E ela disse: "É porque eu sou tímida, eu tenho medo de formar uma palavra." Aí o U disse: "Olha, vou fazer assim. Toda vez que precisarem de você, eu vou segurar a sua mão e nós vamos juntos, tá certo? Para você pegar confiança." Então, que disse: "Tá bom, muito obrigada. Eu vou me sentir mais segura se você for comigo." Então, toda vez que alguém precisava usar a letra Q, o U ia com ela. Então, eu quis formar a palavra queijo. Olha aí, o meu Q e o meu U juntos. Então, toda vez que eu quero formar uma palavra que tem o som de Q, eu sempre vai aparecer o Q e o U juntinhos. São as letrinhas que não se separam, são melhores amigas. Olha aí a palavra queijo, como é que se escreve. Então, o Q ficou tão feliz, mas tão feliz, porque agora ele podia ser chamado quantas vezes quisesse, porque a letrinha U, que era seu melhor amigo, nunca iria abandonar ele. Então, todas as palavras que formassem com a letrinha Q, o U ia estar juntinho dela. Então, olha aí, algumas palavras formadas com a letrinha Q, que o U tá junto. Quadro, queijo, quiabo, cota, tá? Cota significa que é uma parte, tá? Parte de alguma coisa. Então, gente, gostaram da história do Q? Então, toda vez que vocês verem uma palavra com a letrinha Q, vocês vão ver logo em seguida a vogal U, porque ela nunca se separa. A letrinha Q, para formar uma palavra, sempre tem que estar com o U junto dela. Senão, a gente não vai conseguir, ela foge, porque a gente não vai conseguir pronunciar aquela palavra se o U não estiver junto dela. Ela sozinha, ela não anda. Ela não gosta de ficar sozinha, tá bom? Então, vamos agora, na próxima aula, a gente vai dar continuidade da familhinha do Q, porque ele também tem familhinha junto com o U, tá bom? Então, só na próxima aula que a gente vai estudar a família do Q. Para atividade, vocês, logo no final do vídeo, eu vou estar botando a página, tá? Mas para atividade, eu vou logo mostrar. Vocês vão cobrir e vão fazer na caligrafia a letrinha Q. Cíntia, de novo? Por quê? Porque cada letra que a gente aprender nova, a gente precisa saber como é que se escreve, não é? Então, tá aqui. E também já vou começando com vocês a família do Q. A gente vai ver no próximo vídeo essa família, mas aí vocês já vão respondendo porque vocês já vão treinando e estudando, tá bom? Q mais U e a vogal A. Quá. Q, U, E, que. Q, U, I, que. Q, U, O, quó. Depois também eu vou estar explicando para vocês porque o som do Q tá diferente. Quá, que, não deveria ser cué, não? Então, no próximo vídeo, eu vou estar mostrando também o som da família, tá bom? É quá, que, qui, quó, só. Quá, que, qui, quó, tá? Então, é esse mesmo, esses vídeos.
E agora, na nossa aula de sociedade, vamos dar continuidade ao lar. Olha aí os cômodos da casa, né? Tem algumas pessoas que têm tudo isso na casa. E aqui tem alguns exemplos de cômodo. Toda casa tem que ter um banheiro, não é? Toda casa tem uma cozinha. Às vezes tem casa que a sala e a cozinha são juntas. Tem disso também, principalmente quem mora em apartamento, porque apartamento é menor, aí a divisão fica bem assim, sala e cozinha no mesmo ambiente, né? Tem a lavanderia, tem gente que tem lavanderia, tem gente que tem um quarto na casa, às vezes tem mais de um. Tem casas que tem garagem, tem outras que não. Então, esses são os cômodos mais comuns que a gente vê numa casa. Então, mas tem casas também que tem outros tipos de cômodo. Às vezes tem porão. Porão é aquele que fica embaixo da casa, aquele ambiente que fica embaixo da casa. Mas também tem casas que tem sótão. Sótão é aquele que fica na parte de cima, no teto, que é onde as pessoas também utilizam para guardar objetos que não estão usando por muito tempo. Então, tem casas que tem isso, tem sótão, tem porão, tá? Então, esses são os cômodos mais comuns da casa. Então, tenho certeza que todo mundo tem um banheiro em casa, tem uma cozinha, tem um quarto, deve ter uma lavanderia e tem sala, não é? Pode ser que não tenha garagem, mas tem os outros cômodos, tá bom? Então, esse foi assunto de sociedade. E também vai atividade na página 305 e 306. Vou mostrar aqui para vocês o que é que vocês vão fazer. Que é falando ainda sobre lá, vocês vão desenhar onde vocês vivem, onde vocês moram, como é o lar de vocês, a casa de vocês. Então, vocês vão estar desenhando aqui, bem bonito, bem caprichado, né? Colorido. E aqui, vocês vão marcar um X no quadrinho daquelas que parecem mais com a sua casa. Então, o que é que parece mais com a minha casa? Então, eu marco o X no desenho aqui que mais se parece com a minha casa, tá bom? Então, são essas atividades aí, em português, páginas 75 e 76, tá bom? Então, é isso a aula de hoje. Beijos, crianças. Bons estudos. Tchau, até a próxima aula.